A gente vai se mover agora para um outro polo dessa disputa. Acho que podemos ficar todos nós aqui. É bastidor que está vindo agora. Vamos falar do QG bolsonarista, né? Deixa eu organizar meus dados aqui. Olha, o QG de Jair Bolsonaro, eu falei com o pessoal que está por dentro ali, discutindo estratégia eleitoral e está tendo um, digamos, remodelamento de estratégias, né? Primeiro ponto, pesquisa Datafolha para eles está muito fora do esquadro, está muito diferente do que eles têm de pesquisas internas. Eles reconhecem uma dianteira, mas veem um cenário mais parelho, mais parecido com o do IPESP, que você vê hoje, é o que dizem o time de Jair Bolsonaro, que está trabalhando para o presidente ser reeleito. De todo modo, olha, o que eles mapeiam? Eles dizem economia, como eu pincelei mais cedo, a estratégia é não fingir que o problema não existe. E o presidente hoje já foi nessa linha. É dizer, olha, tem pandemia, teve guerra, tem agora um cenário de crise global, o preço dos combustíveis está explodindo no mundo inteiro. Tem coisas que o meu governo fez para melhorar o ambiente e eu posso mostrar elas aqui. Auxílio Brasil, liberação de gente que tinha dívida do FIES não vai pagar mais, mega programa de microcrédito. Isso foi o que eu consegui fazer para pegar esse cenário que independe do meu trabalho e da minha vontade. É isso que está sendo orientada ali a estratégia da campanha bolsonarista a fazer seguir e que o presidente, do jeito dele, fez hoje num evento com pastores da Assembleia de Deus de maneira cristalina. Beleza. Segundo ponto é o que Bolsonaro vai fazer para equilibrar o jogo. No Sudeste, eles dizem que tem muito jogo para jogar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo, São Paulo que deu 7 de cada 10 votos para Bolsonaro. Lula, nas pesquisas que a gente tem acesso, né, as oficiais, as registradas, Lula tem uma dianteira, mas não é uma dianteira alta, confortável. Os bolsonaristas dizem que aqui em São Paulo o presidente vai cruzar Lula logo mais. A grande questão é Minas. O que dá um desvio na região sudeste, que é a mais populosa e, por isso, eleitoralmente muito pesada, né? A Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral. Não é à toa que vai ter, a gente te contou ontem, uma corrida por Minas. Lula fechou com Calil. Ontem a gente te contou, o Bolsonaro desembarcou em Minas Gerais, fez um périplo lá, teve com o governador Romeu Zema, teve com os empresários, teve na rua com as pessoas. Por quê? Para tentar equilibrar o jogo em Minas. Lá os bolsonaristas dizem que o Lula tem uma dianteira que é incômoda. E aí o presidente Jair Bolsonaro tem 2 candidatos, mas é aquela coisa, 2 passarinhos na mão, mas tá difícil de saber para onde ir. Romeu Zema, que teve com ele ontem, hoje, disse que o candidato dele é Luiz Felipe Dávila, aquele que pontua 0 em todos os institutos de pesquisa do Novo. Por quê? Porque como o Lula tem essa dianteira lá, Zema, se atrelar direto com o Bolsonaro, vê risco à própria eleição. O presidente tem um segundo player no páreo, que é do PL, mas esse ainda está tímido nas pesquisas. Então, Minas Gerais, preparem-se, vai ser um senhor campo de batalha nessa eleição presidencial. Jogo para Renata Agostini, que traz um outro senhor campo de batalha, que são os religiosos, né, Renata? Conta pra gente, Bolsonaro hoje disse, o Datafolha, vocês acreditam em Datafolha? Ele está dizendo que os evangélicos estão divididos, isso é verdade? E saiu fora. Que tal? Você falou com integrantes da bancada. Exato. O líder da bancada evangélica, o deputado Sóstenes Cavalcante, também foi bastante crítico a esse dado. Veja, ele não vai na mesma linha do que boa parte do bolsonarismo, que tenta aí o tempo inteiro atirar nas pesquisas como um todo, né, fazer uma generalização das pesquisas, mas ele diz que esse dado em relação aos evangélicos, ele entende que não para de pé. Por quê? O Datafolha mostrou Bolsonaro à frente, mas com uma frente muito pequena, 39% para Bolsonaro nesse segmento, a 36% para Lula. E aí Sóstenes diz que você tem na vida real, né, uma vantagem maior. Ele, inclusive, aponta ali para algo que ele entende que supera 50%. Agora, veja que interessante como as coisas se conectam. Dani, você falava do problema de Minas Gerais. Sóstenes diz que em Minas
há sim um calcanhar de Aquiles ali para a inserção do presidente no segmento evangélico, que lá esse percentual é menor do que em outras regiões e que ele já deu alertas ao presidente que precisa dar uma atenção especial para os evangélicos em Minas Gerais. Então, a gente vê que vários sinais de alerta e de atenção em Minas nesse momento, no segmento evangélico não é diferente. Agora, ele também falou bastante sobre a questão do problema de Bolsonaro com o eleitorado feminino, gente. E isso é indiscutível, ele sabe, ele mesmo reconhece, não tem dúvida aí em relação à pesquisa. Pode-se falar um pouco do número exato, mas todas elas mostram que Bolsonaro não vai bem com esse público e o Lula tem uma frente muito grande. E aí ele cita essa questão da necessidade de trazer a primeira-dama, Michele Bolsonaro, para tentar se conectar com esse eleitorado. Segundo ele, que é do PL, né, as pesquisas do partido mostram que ela tem uma boa imagem com o eleitorado feminino e é preciso usá-la. Trazê-la, inclusive, na comunicação e na propaganda eleitoral para tentar humanizar Bolsonaro. É esse o caminho que eles querem seguir. Falou, inclusive, que tem muita gente ali convencendo que ela vai ter que ter um papel diferente nessa eleição. Inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro, segundo Sóstenes Cavalcante, vai ter que falar mais, vai ter que aparecer mais, porque esse é um problema que o Bolsonaro tem que endereçar. Leandro, a gente falou um pouco mais cedo, mas agora você vai ter tempo para fazer o detalhamento de como a política do Rio, o presidente aposta, trazendo aqui. Se você chegou agora, muito bem-vindo. A gente está delineando as estratégias de todo mundo, já falamos de Lula, estamos falando de Bolsonaro agora, porque o presidente aposta numa recuperação já em curso em São Paulo. A gente precisa de pesquisa para medir e também crescer o terreno dele no Rio de Janeiro. Como é que a política bolsonarista no Rio está vendo essa possibilidade? Primeiro que o eleitorado do Rio de Janeiro, Dani, tem um peso maior na avaliação dos líderes aqui do PL com quem eu conversei, que o eleitorado evangélico do Rio de Janeiro é um pouco maior do que nos outros estados. E como o presidente performa nacionalmente melhor com os evangélicos, aqui no Rio isso tende a se repetir, né? Esse eleitorado evangélico que está sendo procurado por outros candidatos aqui ao governo do estado, por exemplo, é um eleitorado que se identifica mais com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é do PL e apoia o presidente Jair Bolsonaro. E aí, Dani, por mais que o Cláudio Castro não seja aquele bolsonarista raiz e tenha sido orientado a não atacar o ex-presidente Lula, tá buscando uma postura ali menos de bolsonarista raiz mesmo, que desagrada bastante gente aqui, a avaliação é de que ele representa o presidente Jair Bolsonaro inevitavelmente e pode levar o presidente a crescer aonde a campanha enxerga espaço, sobretudo no interior do estado e na Baixada Fluminense, né? Na região metropolitana, sobretudo na capital, o presidente acha que vai encontrar, a campanha do presidente acha que vai encontrar algum tipo de resistência maior, até pelo histórico de eleições aqui na capital, mas que para dentro do estado, para o interior e para a Baixada Fluminense, esse crescimento do presidente Jair Bolsonaro, ele pode ser maior. A avaliação que eles fazem era de que é mais ou menos na linha do que a gente falou na abertura do 360. Você tinha uma expectativa de uma parte do bolsonarismo de que, a essa altura, maio, junho, Bolsonaro já teria encostado ou até mesmo ultrapassado o ex-presidente Lula. Essa previsão foi a mesma feita aqui no Rio de Janeiro e eles acreditam, pelos levantamentos internos, que essa diferença entre Lula e Bolsonaro no Rio, ela é bem pequena, se ainda existe. Tem levantamentos do PL ali que mostram que o presidente está até, em alguns ele está bem próximo, outros ele até ultrapassa em alguns segmentos do eleitorado. Então, há uma confiança de que o fato do Rio ser o berço do bolsonarismo vai ser um peso fundamental para o presidente Jair Bolsonaro. É evidente que os presidentes Lula e o PT conseguiram recuperar um terreno que foi perdido nas últimas eleições. Já em 2014 já havia essa perda, 2018 a perda muito grande, o ex-presidente Lula conseguiu recuperar um pouco do espaço do PT no Rio, mas mesmo assim o presidente Jair Bolsonaro acredita que essa recuperação não vai ser suficiente e ele vai ter os votos aqui no estado, Dani.